Bom, então eu quero começar falando sobre o Matheus Henrique, jogador que foi especulado no Cruzeiro, meio-campista do Sassuolo, que postou uma foto nas suas redes sociais, no Instagram dele, com uma mensagem assim, né, indo ali, e um coraçãozinho e a bandeira do Brasil. Até porque terminou a temporada europeia no último final de semana. Tudo bem, né, o Sassuolo não fez uma campanha nada legal no futebol italiano, até vou ver a posição que eles ficaram, mas eles foram rebaixados, né, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui, tabela italiano. E aí o Matheus Nunes teve uma temporada assim interessante, né? Do ponto de vista deixa eu só confirmar. Foi rebaixado, porque caramba, o Sassuolo tempo atrás era como se fosse, vamos colocar ali uma Atalanta, por exemplo, uma Lazio, né? Sempre brigava mais na parte de cima, indo para a Europa League, do que contra o rebaixamento, e foi rebaixado, né? Frosinone, Salernitana e Sassuolo. Os Frosinone e o Salernitano não tem nem comparação, né, de investimento. E aí até o Empoli ficou na primeira divisão, o Lecce, enfim, o Cagliari, o Monza. O Monza tem tempo, né, mas enfim, temporada bem ruim. E aí a tendência é que ele possa assim, ser negociado, ainda mais com o rebaixamento, né, porque é um dos jogadores com maior valor de mercado lá da equipe. Tem um valor aí próximo da casa de 30 milhões de reais, então não é barato. 32 jogos no ano, 2 gols e 3 assistências. Está no Sassuolo desde a temporada de 2021, quando foi vendido, né, pelo Grêmio. A equipe do Sassuolo. Eu gostava muito também dele, né? Achava que é um atleta com potencial de seleção. Acho que ele até foi convocado, né? Numa época que ele estava ainda no Grêmio. Ele e o Arthur, né? Ele tem um jogo pela seleção brasileira. Esperava que ele iria dar esse próximo passo, como a Juventus, ou o PSG da vida, ou o Barcelona, não sei. Mas acabou que ele ficou no Sassuolo e não foi vendido. Ele foi vendido pro Grêmio, do Grêmio para a equipe do Sassuolo na época, com um valor próximo da casa de 8 milhões de euros, né? Então, muito, muito alto. Como se fosse um valor aí, vamos colocar. Foi 8 milhões de euros, mais 4 pelo empréstimo. Então quase 60 milhões de reais quando o Sassuolo comprou ele junto à equipe do Grêmio, que vivia uma fase bem legal. Não diria que foram umas temporadas ruins, né, do Matheus Henrique, muito pelo contrário. Eu até me surpreenderia se ele viesse para o futebol brasileiro, porque com toda certeza tem muito espaço ainda no futebol europeu, tá? Eu acabei falando errado, ele não vale, ele valia em 2021 5 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em 11 milhões, então vamos colocar ali, né, 55 milhões de reais, basicamente o mesmo preço que o Sassuolo pagou dele junto ao Grêmio quando foi comprado. Tem contrato longo até o final de mais 2 temporadas, junho de 2026, então para chegar para o Cruzeiro não vai ser de graça, não vai ser ali um empréstimo sem compensação financeira, o Cruzeiro teria que abrir os cofres, então esse post aí dele, né, significa que ele está vindo para o Cruzeiro e tudo mais? Não, até porque os jogadores que, igual ele já está no futebol europeu, vai ir para a 4ª temporada, deve vir para o Brasil 2 vezes no ano, 3 vezes no ano e olha lá, 4 no máximo. E aí, com certeza, fica bem feliz, de vir, ver os familiares e tudo mais. E querendo ou não, até dar uma esquentada no mercado da bola, né? Como vários torcedores de vários times colocando essa com os olhos, né? E, nossa, será que ele pode estar vindo para assinar com algum clube? Eu não sei até que ponto o Cruzeiro vai evoluir nessa história. Gosto muito do Matheus Henrique, mas é uma situação que ainda eu tenho que ver, né? Se o Pelourenço vai realmente pagar 40 milhões de reais, 55 milhões de reais em um jogador? Se sim, cara, excelente, um dos melhores reforços aí que poderia chegar. Eu acho que ele e o Arthur Cabral, né? 2 nomes sensacionais para o Cruzeiro, são jogadores, na minha opinião, de clubes. Bom, quero começar falando então sobre o Facundo Bernal. Já ouviu falar dele? Volante aí que pertence ao Defensor do Uruguai, mesmo clube, né, que o Cruzeiro comprou o Arrascaeta, e aí está avaliado então na casa de 5 milhões de reais, isso pelo alguns portais, mas certamente o Defensor vai pedir uma compensação financeira bem grande, né? Eu diria que pelo menos 3, 4, 5 milhões de euros para liberar o jogador, que tem se destacado muito, pelo menos ali 20, 15 milhões de reais, com toda certeza. Até vou deixar aqui esse post, o portal Olheiro Sudaca, que ele colocou. E falar para vocês, o Fluminense não é o único time do Brasil de olho no Facundo Bernal, né? E aí muita gente supondo que é o Cruzeiro um desse outro time interessado. Até porque o Cruzeiro tem monitorado, sim, alguns volantes no mercado, o próprio Matheus Henrique, o Thiago Mendes, enfim, várias opções até então. E o Facundo Bernal seria uma proposta diferente de um atleta com muito potencial. Diferente, por exemplo, do Thiago Mendes, que chegaria como titular incontestável. Ele chegaria, obviamente, com uma fase muito boa, mas com uma promessa que pode até sair daqui 2 anos, 3 anos, com um valor 4, 5, 6 vezes mais alto, né? Então, acho propostas interessantes, tá? De qualquer um dos dois que chegar para o Cruzeiro hoje, visto que é o elenco do Cruzeiro hoje, já vai ser um grande upgrade. Então, vamos lá, o Facundo Bernal, que tem interesse também do Fluminense aqui no Brasil, Fluminense e São Paulo, que foram os 2 nomes especulados, mas nas últimas horas tem se falado muito mais no Fluminense
com interesse de trazer agora, né, por meio dessa atual temporada. 20 anos de idade, pelo Defensor nesse ano, 21 partidas, 2 gols e 2 assistências. Eu não vou lembrar agora se eu já fiz um vídeo falando desse jogador no ano passado, indicando para o Cruzeiro. Eu acho que não, vou colocar que eu acho que não. Porque ano passado ele jogou com bem menos frequência, né? 13 jogos e 2022, 20 partidas pelo Defensor. Nesse ano que começou a se destacar, com um ótimo desempenho também na fase inicial da Libertadores. E vale lembrar, né? Sempre convocado para as categorias de base da seleção uruguaia. Ele joga ali realmente como um volante, primeiro volante mesmo de marcação, 1,87 m de altura, destro. Pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho bem interessante, é algo que eu até esperava mais do Cruzeiro nas últimas 2 janelas, tanto por exemplo, no meio do ano passado, quanto agora nessa reta final do ano, de ficar de olho mais no mercado sul-americano. Tudo bem, né? Trouxe algumas opções interessantes, como por exemplo o Vidalba, né? Um atleta que eu gosto muito, não está jogando com frequência, mas eu achei uma boa contratação. Mas eu diria que de mercados, por exemplo, do futebol uruguaio, e argentino, obviamente, mas por exemplo em algumas promessas, né? De 20 anos, 20, 21, 22, eu acho que tem sim boas opções. É óbvio, o ponto de vista financeiro pesa bastante, mas para quem pagou 18 milhões no Wesley, tenho certeza que teria várias opções assim no futebol uruguaio, argentino, por bem menos do que isso, né? Às vezes 10, 15 milhões, que o Cruzeiro poderia ter contratado, não fez, e agora tenho certeza que com Atos, principalmente, né, com o aporte do Pedro Lourenço, vai ser mais viável, e eu espero, né, que realmente chegue jogadores como esse. É igual eu falei, eu acho que o ideal é você ter um equilíbrio, né, de jogadores que cheguem como um status de titular. Vamos colocar assim o Matheus Henrique, por exemplo, e o Facundo Bernal. Aí é um cara que chega com 27 anos, que vai jogar muito, vai te entregar já de imediato. E o Facundo Bernal é uma promessa para daqui 2, 3 anos ser revendido, né? Então eu acho interessante aí essa mistura. Você concorda comigo também? Você discorda? Deixa aqui a sua opinião aí embaixo. E eu quero falar agora também de outro nome lá do próprio Defensor, que esse eu gosto demais. Já teve especulação no Cruzeiro, mas nunca nada de oficial. E eu já comentei também outras vezes dele aqui para vocês. Então bora lá. Bom, que seria aqui em relação ao Anderson Duarte, jogador que eu já comentei aqui com vocês, pode jogar como um ponta direita e ponta esquerda. Então é uma posição que o Cruzeiro precisa muito. Ele não é o novo Arrascaeta, porque o Arrascaeta surgiu como meia, né? Apesar de que jogou muito tempo pelo Cruzeiro também, pelas alas, né? Ala esquerda, ponta esquerda, por exemplo. 20 anos de idade, tem o Anderson Duarte, avaliado então aí em 20 milhões de reais, 18 a 20 milhões, não sabemos quanto que seria a pedida do Defensor, se seria isso mesmo, se seria mais ou menos, não sabemos. Tem nessa atual temporada 18 jogos, 4 gols e 3 assistências pelo Defensor, muito bom desempenho. Ano passado já tinha também 8 gols em 26 jogos e também outras 5 participações em assistências. Então, ótimos números do Anderson Duarte, é um nome que já foi especulado aqui em outros times do Brasil. Vários portais também indicam, né, como alternativa aqui para o futebol brasileiro, que pode se tornar realmente, né, uma nova joia do Defensor, assim como foi o Arrascaeta há quase 10 anos, né? Ixi, estamos ficando velho mesmo, hein? Quase 10 anos quando ele foi comprado ainda em 2015 do Cruzeiro, quando era, né, o investimento, quem trouxe o Arrascaeta para o Cruzeiro foi justamente o Pedro Lourenço. Então, se não fosse ele, não teria chegado o Arrascaeta aqui para o Cruzeiro, comprando junto então a equipe do Defensor. Vale lembrar que o Anderson Duarte, além desse desempenho bacana que ele teve nesse ano, né, ano passado também no profissional, ele foi convocado para a seleção uruguaia e foi titular no título da Copa do Mundo da sua categoria, do time sub-20, né? Então, 7 jogos e 3 gols, já não bastasse, né, ele se destacar aqui na América do Sul, e aí vários times do Brasil ficarem de olho nessa possibilidade. Teve também esse desempenho sensacional na Copa do Mundo do ano passado, que o Uruguai foi campeão. Ele marcou os 3 gols, né, em 7 jogos, teve um ótimo desempenho ali na reta final, e aí também chamou muita atenção. Pode deixar aí embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer, né, sobre essa possibilidade, por exemplo, de chegar essas opções vindas do futebol uruguaio. Tem vários outros aqui que eu poderia citar aqui para vocês, né? Um exemplo que eu já trouxe aqui recentemente foi até do próprio Nicolas Fonseca, que era um nome que o Cruzeiro precisaria desembolsar 6, 7 milhões de reais para contratá-lo. O Cruzeiro não fez, o Montevideo Wanderers recebeu uma proposta parecida do River Plate e ele acabou se mudando para lá. Começou o ano super bem, chamando muita atenção, titular absoluto, né? Até estava se falando que o River Plate pediria 20 milhões de euros num atleta que tinha acabado de chegar por 7 milhões de reais, né? Ele perdeu o status de titular, não é titular absoluto, mas eu já fiz aqui um vídeo explicando sobre. Vale destacar também aqui alguns outros nomes que eu já citei aqui para vocês. Um dos exemplos poderia ser o Mastriani, por exemplo, que lá no Atlético Paranaense esse ano tem jogado como reserva. Tem surgido algumas notícias de que o Atlético estaria disposto a negociar o atleta, muito mais porque o Mastriani esperava que ele seria titular absoluto, não tem acontecido isso,
porque o Cuca tem treinado, né, o Atlético com um centroavante e tem sido o Pablo como titular. E aí o Mastriani joga em alguns poucos jogos, né? Por exemplo, nesse ano ele tem 10 gols em 20 partidas, além também de 4 assistências. Gosto muito, acho que o Arthur Cabral está em outro nível, mas obviamente, né, o Mastriani foi comprado por 10 milhões de reais e o Arthur Cabral vale 100, então é 10% do valor. Nesse ponto aí pesa bastante. Mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer, se você gosta dessas opções, se não gosta. Tem algumas outras também que eu já citei aqui no canal que aparecem como alternativas para essa camisa nova, né? Por exemplo, um dos nomes que tem se falado é do Caio Jorge, por exemplo, que pode ser uma alternativa, que está lá no Frosinone, né, do futebol italiano. É aquele mesmo que jogou bem pelo Santos, foi emprestado em muito tempo pela Juventus. Ele que não estava disposto a voltar ao Brasil no início dessa temporada, mas passou aí no futebol italiano, jogou com algumas partidas, mas bem distante do que era de se esperar. 22 jogos apenas na temporada, 3 gols e 1 assistência. O último jogo dele agora foi no dia 10 de maio, contra a Inter de Milão, mas nos últimos 8 jogos ele entrou em apenas 2, então tem sido muito mais reserva por lá e não fez uma temporada assim sensacional. Tem contrato bem longo com a Juventus, pelo que eu vi aqui até o meio de 2027, e ele foi contratado vindo do Santos, que aí pelo Santos ele teve 2 boas temporadas, 2020 e 2021. Nesse curto período, né, ele marcou 16 gols em um pouco mais de 75 jogos, e lembrando, na época ele tinha 18 para 19 anos de idade. Então, mesmo com essa passagem ruim pela Juventus, né, porque ele não jogou basicamente 11 jogos, mais 22 pelo Frosinone, se ele estivesse disposto a voltar para o Brasil, ainda assim, acho que seria uma peça sensacional, até porque o Cruzeiro poderia colocar uma taxa de compra. Ele foi comprado pela Juventus com um valor próximo de 35 milhões de reais. Pela promessa que ele era, foi de graça, né? Porque faltava menos de 6 meses para o fim do vínculo, porque era jogador para ser vendido por 40, 30 milhões de euros tranquilamente, né? E aí acabou que faltava menos de 6 meses e acabou saindo. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários então o que você tem a dizer dessas opções para camisa nova, se tem algum outro nome, se você conhece, né, algumas outras opções. Tinha até um, por exemplo, que era o Arezzo, né? Eu esqueci o nome dele agora, que jogava no Peñarol, ele foi lá para o futebol espanhol. É isso mesmo, Matias Arezzo. É mais um nome que eu coloco aqui como alternativa. 21 anos, centroavante uruguaio. Jogou muito bem pelo Peñarol ano passado. 21 gols em 40 jogos. Foi para o Granada em janeiro. De janeiro a junho só foram apenas 14 jogos disputados. Granada foi rebaixado. Ele jogou pouquíssimas vezes. Nos últimos 5 jogos, jogou apenas 2, entrando aí no banco saindo do banco de reservas, né? Então não tem ido bem pelo Granada quando ele foi comprado em 2021 e aí foi emprestado para o Peñarol, que na temporada passada foi muito bem, já tinha ido muito bem também no River Plate do Uruguai. É um jogador que é bem jovem, tem 21 anos de idade. Enfim, acho que tem muito potencial ainda, mas no futebol europeu ainda não tem conseguido decolar. Apenas um gol, né, pelo Granada em um pouco mais de 38 jogos, mas os números dele pelo River Plate do Uruguai e pelo Peñarol são sensacionais. Eu acho que para o Cruzeiro também seria uma boa opção. Então é isso, nos vemos numa próxima. O link da Betfair vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e outras sugestões de vídeos estão aqui também. Valeu!